O tema então dessa ministração é fazer isto em memória de mim. Você pode repetir? Fazer isto em memória de mim. E vamos começar baseado no texto de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22, nós vamos estudar os versículos 19 e 20. Lucas 22, versículos 19 e 20. Fazer isto em memória de mim. E a palavra de Deus, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera aí. Estou esperando. Lucas 22 fica depois de Lucas 21 e antes de Lucas 23. Brincadeira. É bem fácil de encontrar. Então, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22. Se você não achou, olha aqui no telão, quando a palavra de Deus diz assim: pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Versículo 20. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Espírito Santo, que a tua palavra seja norte para nós nessa noite. Que a tua palavra abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que verdadeiramente haja mudanças, para que verdadeiramente possamos passar por alterações, arrependimentos. Não é ir à igreja que nos muda ou nos molda, mas é ir à igreja e sermos alimentados pela tua palavra e estarmos na tua presença, através do Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos muda, que nos molda, que altera tudo aquilo que é necessário alterar. E que assim seja nessa noite na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. A Santa Ceia, como eu estava dizendo, não é um ritual vazio, meus amados irmãos. E não pode ser tratado apenas como uma mesa posta. Deixa eu tirar isso aqui daqui, porque senão eu vou virar meme na internet. Porque com certeza eu vou cair. A Santa Ceia é um memorial sagrado. Algo importante que deve ser valorizado. Para mim, para a minha pessoa, não só como a função pastoral, mas para o Bruno, eu digo a vocês que o domingo ele tem que ser inegociável. Eu vou tirar agora alguns dias de descanso, mas só um domingo eu não estarei nas igrejas. Hoje nos acordamos, eu e a pastora, 5 horas da manhã, para estarmos lá na ceia da IABV Água Preta, para depois corrermos, voltarmos para casa, nos arrumarmos e estarmos aqui novamente. Domingo para mim é inegociável. Me convide para o seu casamento, me convide para o seu aniversário, se você desejar, para a comemoração no sábado, na sexta, na segunda, na terça, na terça não, na quarta e outros dias, mas nos dias de culto não. Não, eu não estou te criticando, eu não estou brigando com você, nem te exortando por isso. Eu estou falando que para mim é inegociável. E quando você decide fazer algo no domingo, eu não fico chateado. Mas não fique chateado quando eu não for. Deu para entender? Não, eu não fico chateado porque você faz, mas você também não pode ficar chateado se eu não for. Porque eu não posso substituir a presença do meu Senhor para estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Mas sim, você pode vir de manhã para o culto e à tarde fazer alguma atividade com a família. Você pode vir fazer atividade durante o dia e à tarde vir para o culto e está tudo certo, não tem nada de errado com isso. Mas a ceia é algo mais importante ainda do que aquilo que já é inegociável. A ceia é onde nós valorizamos e honramos o sacrifício de Jesus.
Ora, imagina, quem aqui tem algum débito? Não precisa dizer quanto é não. Quem aqui tem algum débito, alguma dívida? Olha, a gente levanta 2 mãos, 3 mãos. Quem acha que tem o maior débito aqui da igreja? Quem é? Quem acha que o maior débito é o seu? Levanta a mão aí. O Rony acha que o maior débito é dele. 3.500.000. Imagina agora se Neto se levantasse agora e fizesse um pix de 3 milhões de reais e 500 mil. E aí? Você ia ficar feliz? E quando você visse Neto, você ia tratá-lo como? Vai. Levanta aí, Neto, por favor. Pega o celular, por favor. Qual é seu pix, querido? Pronto. E aí, o que você faria agora com ele? 3 milhões de reais entrando na sua conta. O que você faria com ele? Abra o aplicativo. Agora já que é 3 milhões, deixa eu te dar o meu pix. Mas o que você faria com ele, Rony? Hã? Mas dê pelo menos um abraço nele. Vai lá, dê um abraço nele. Honra a vida dele, rapaz. Muito obrigado. 3 milhões de reais você me deu, rapaz. Rapaz, eu vou dizer um negócio a você, viu? Não dei para qualquer um não, porque não é muito grato não. Eu te carregava no colo, fazia massagem nos teus pés, cozinhava para você. Oi? Eu te dava meu rim. O direito. Faz o pix, faz. Então, queridos, você ficaria grato ou não? Pois Jesus pagou o maior débito que nós podemos imaginar. Ele pagou um débito de vida. Ele nos deu salvação. E quando chega o dia de honrarmos a Ele, de fazermos em memória dEle, nós temos que largar tudo, desmarcar tudo e dizer: eu vou à casa do Senhor, porque eu vou fazer isso em memória dEle. E não, você não faz isso em qualquer igreja, você faz na sua igreja. E mais, você tem a opção de fazer de manhã, ou de fazer à tarde. Mas nós precisamos valorizar apaixonadamente a Santa Ceia. Porque não é em memória do pastor, porque não é em memória da igreja, porque não é em memória de um local, é em memória do Senhor. Posso ouvir um amém por isso? É o momento onde a cruz volta a ficar no centro de tudo. E isso é lindo, isso é bíblico, isso é profético, isso é escatológico. Jesus não pediu uma estátua, ele pediu uma mesa. A mesa é o lugar onde o céu e a terra se encontram para lembrar do Calvário. Enquanto muitos fazem estátuas, e eu não estou nem aí para criticar sobre isso. Enquanto muitos fazem imagem, ele pediu uma mesa. Uma mesa. Façam isto em memória de mim, disse ele. E hoje eu quero ensinar 4 pontos preciosos. O primeiro é: a ceia nos lembra quem Jesus é. E Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia, Ele é o Cordeiro de Deus. João 1:29 diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, eu sei que você já conhece, você é um homem, uma mulher que é apaixonado pela Bíblia, mas o contexto que foi citado isso aqui, e por quem foi citado, muda muito. João Batista era um profeta ousado e reconhecido na época. Ele era respeitado pelos mais, como é que podemos dizer, pelos mais espirituais, pelos mais santos. E ele estava ali no Rio Jordão batizando o povo, e de repente Jesus aparece e ele aponta e faz essa declaração que muda tudo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi qualquer pessoa que disse isso, foi um profeta que entregou a sua vida também. O pão partido simboliza o corpo moído. O cálice aponta para o sangue derramado.
Porque Isaías 53:5 diz: foi transpassado pelas nossas transgressões. Diga aleluia. Na cruz, Jesus não só morreu por você, Ele morreu no seu lugar. Ele não fez algo por você, Ele fez no seu lugar. Queridos, eu vou ser muito sincero para vocês. Se chegasse para mim aqui, tivesse alguém ali prestes a morrer e me pedisse o seu apartamento no lugar da vida dessa pessoa, leva o apartamento. O seu carro, leva o carro. Isso, leva, aquilo, leva. Venha morrer no lugar dela. Dá para entender a diferença? Dá para entender a diferença? Está aqui comigo? Existe uma diferença de fazer por você e de fazer no seu lugar. Jesus, Ele não apenas morreu por você, Ele morreu no seu lugar, no meu lugar. E isso muda tudo. A cruz não foi um acidente, foi a maior declaração de amor já feita. E a ceia nos lembra que o preço foi pago, que o débito foi quitado, que o Pix foi feito. A ceia nos recorda disso. 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço. Que preço é esse? Sangue derramado do Cordeiro de Deus, do Santo. A renúncia lá do trono e da glória. Esse foi o preço. Cada gota de sangue foi por amor. Cada cravo, cada cuspe, cada humilhação foi renúncia, foi escolha dele. 1 Pedro 1, 18, 19 nos ensina que não por coisas corruptíveis, mas pelo sangue precioso de Cristo. Eu vou ensinar algo para vocês aqui, que eu faço, mas eu agora que me toquei, que eu nunca ensinei. E você pode pegar essa pedra preciosa e usar se você desejar. Quando eu estou clamando por algo, clamando, igual o Bartimeu clamou. Bartimeu, quando clamou, no meio da multidão, ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero abrir um parênteses aqui sobre o que eu estou ensinando sobre a ceia, para você entender o clamor. Quando aquele homem, naquela época, naquela cultura judaica, diz: Jesus, filho de Davi. Davi é uma grande representação. Até hoje existe o túmulo de Davi lá em Israel. Davi é muito respeitado. Então quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo assim: Messias, ungido, escolhido, aquele que veio para nos salvar. Tem misericórdia de mim. Ele está dizendo: você tem poder para ter misericórdia de mim. Vocês estão entendendo? Então é um clamor muito forte. Então quando Bartimeu diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é uma declaração poderosa em mover os céus. E hoje quando você diz o quê? Mais alto. Agora como quem realmente está clamando. Uau, isso é poderoso, queridos. Deixa eu dizer um negócio a vocês. Jesus estava passando, Jesus 100% homem, 100% Deus. Eu já ensinei isso aqui à igreja. Jesus estava ali, passando, e multidões, e um barulho grande, e um homem grita isso, e algo tão poderoso acontece, que os céus param Jesus. Porque Jesus humanamente não iria escutar aquele grito. Mas os céus pararam Jesus, e Jesus volta e diz: chama. Ei, um clamor verdadeiro para os céus. Um clamor verdadeiro move os céus. E ele vai dizer: chama ele ali, chama ela ali. E quando Jesus chama Bartimeu, ele pergunta assim para Bartimeu: o que tu queres? E Bartimeu diz: eu quero ver. Ele diz: então veja. Jesus vai perguntar para você: o que tu queres? Mas quando eu clamo, além dessa declaração poderosa, eu sempre falo assim: pela gota do sangue de Jesus. Porque biblicamente, a gota do sangue de Jesus, a gota do inocente, do puro, do fiel, do santo, pode
todas as coisas. Então, quando você estiver orando e clamando, sim, eu vou dizer a vocês, de todo esse tempo de tratamento, ontem foi a primeira vez que eu pensei que eu ia morrer, ali no gabinete, de tão mal que eu passei. E eu não tenho medo da morte. Na verdade, eu conto os dias para estar, não para morrer, mas para estar com o Senhor. São coisas diferentes, amém? Vocês não confundirem e dizer, o pastor está querendo morrer? Estou nada. Uma mulher bonita dessa aqui, gente, eu vou deixar a viúva nova? Vou não. Não, mas eu não tenho medo, mas eu pensei em tantas coisas ainda para fazer, e eu disse, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se possível, prolonga mais alguns dias, pela gota do teu sangue, que tu és puro, tu és maravilhoso. Prolonga mais alguns dias. Coincidência ou não, você crê no que você quiser, eu comecei a melhorar. Amém? Eu comecei a melhorar. E não importa para mim o que você crê, o que importa é que eu creio poderosamente nessa declaração. E quando nós estamos aqui na ceia, nós podemos fazer declarações poderosas. Nós podemos aproveitar e nos lembrar do sacrifício dele. Não foi de graça. O preço foi pago. E cada gota de sangue foi por amor. Cada cravo, cada cuspe, cada humilhação foi por escolha, foi por renúncia dele. Ninguém tinha poder de amarrá-lo. Ninguém tinha poder de matá-lo. Ele se entregou. Porque ele entendia que um débito precisava ser pago. Nunca banalize o que custou o sangue de Jesus. Nunca desvalorize o que custou o sangue de Jesus. Você sabe por quê que eu não controlo minhas emoções quando alguém aceita Jesus? Quando alguém volta para Ele? Porque custou o sangue dele. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Não é porque você é bonitinho, não é porque você se veste bem, não. Porque tem uns aqui feinho, né, Neto? Apesar que tu tá vestindo melhor depois que tu aceitou Jesus. Deus opera em todas as áreas, né? Não, o rosto continuou do mesmo jeito. Jesus opera milagre até que, entendeu? Até que tem coisas que só você mesmo. Mas queridos, olha que poderoso. E tem gente desvalorizando. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Porque foi pago pela gota do sangue de Jesus. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: a sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Porque foi pago pela gota do sangue de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Nunca banalize, nunca desvalorize o que custou o sangue de Jesus. A ceia nos convoca à santidade. Olha que forte isso. A ceia nos convoca a ser santos. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A mesa é um lugar de autoanálise, não de aparência. A ceia é um lugar de autoanálise, não para condenação, mas para arrependimento. O que alguns lugares aí ainda não entenderam biblicamente sobre a ceia, é que a ceia não é para apontar: você não está ceiando, você está em pecado. Ah, você não pode ceiar porque você está em disciplina. Ah, isso, aquilo, aquilo outro. Não! Isso foi o que Jesus mais condenou. A ceia não é para isso, pelo contrário, a ceia é um momento de arrependimento, é de voltar ao caminho. Ei, algumas pessoas que já foram disciplinadas chegaram para mim: pastor, eu estou disciplinado, então eu não posso ceiar. Quem sou eu para dizer isso? É você que tem que saber. Porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então quem sou eu para determinar se você vai ceiar ou não?
participar da ceia sem reverência é zombar da cruz. Isso não quer dizer que você está sem pecado. Reverência significa profundo respeito, admiração, honra. Reverência significa respeito a algo que é sagrado. Não, olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu vou contar um segredo aqui que poucas pessoas sabem. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Cadê? Verdade. Verdade. Fake news. Nada disso daqui. Nada disso daqui. Suco de uva. Leite. É leite? Leite. Eu sei que a intenção é leite, mas às vezes o pessoal bota outras coisas, né? É leite. Azeite. Deixa eu dizer. Nada disso daqui, nem esse jarro, nem essas coisas bonitas, nem essa... Nada disso daqui é sagrado. Sagrado é fazer isso em memória dele. Você me entendeu ou não? O sagrado não são essas coisas. Essas coisas se quebram. Essas coisas se compram. O que é sagrado não se compra. O que é sagrado não se quebra. O que é sagrado não se estraga. Sagrado é o que nós fazemos em memória dele. Ah, queridos, porque estamos vendo tantas coisas acontecer? Porque meu povo perece por falta de conhecimento. Precisamos ceiar sim com reverência. Como vir à igreja com reverência? Queridos, você pode, pastor, eu posso ir de bermuda para a igreja? Pode, se tiver reverência. Pastor, eu posso ir de calça para a igreja? Sem reverência não. Dá para entender ou não? A diferença não é a calça, não é a bermuda, é a reverência. A falta de reverência te coloca numa posição que a bermuda não te coloca, que a calça não te coloca. Numa posição perigosa. A falta de reverência te coloca numa posição muito perto do inferno. E não é esse o lugar que o Senhor quer para você. Não é esse o lugar que o pastor quer para as suas ovelhas. O pastor ama as ovelhas, quer o bem das ovelhas. O pastor ora pelas ovelhas, clama pelas ovelhas. Ou a cruz te limpa, ou o pecado te condena. Você decide. Diz para o teu irmão do teu lado aí, porque eu acho que ele não pegou essa. Mexe com ele aí e diz: ei, ou a cruz te limpa, ou o pecado te condena. Pare de brincar com os dois. Pegou essa? Então aplauda, Senhor. Para comer do pão e beber do vinho, não precisa ser perfeito, mas precisa estar disposto a mudar. Pastor, eu pequei essa semana, mas eu me arrependi, eu estou disposto a mudar. Posso ceiar? Deve. Pastor, não pequei, mas quando sair daqui, posso ceiar? Não. Pastor, mas ele pecou, eu ainda não, então eu posso ceiar? Não, porque não é sobre o que fez, ou o que planeja fazer, é isso aqui, ó. É a intenção do teu coração. Não coma do pão se não tiver disposto a carregar a cruz. A ceia nos lembra que Ele voltará. Alguém se alegra comigo? A ceia nos lembra que Ele voltará. Uou! 1 Coríntios 11, 26. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pastor, vai ter a ceia na igreja até quando? Até que Ele venha. E eu tenho que ceiar até quando? Até que Ele venha.
até que Ele venha nos buscar, nós vamos ceiar. Não importa se era o primeiro domingo, se era o segundo, se era o terceiro, se era o quarto. Bom seria que fosse todos os domingos. Sim, não teria nada de errado. O importante é que façamos. Amém? A ceia aponta para a cruz. Olha, tem algo que sempre marcou a minha vida. A ceia é o seguinte: ela mostra atrás, que é a cruz, e à frente, que é a glória. Deu para entender? É o único momento que você consegue ver o futuro, que é a glória de Deus, e o passado, que é todo aquele preço que foi pago. A ceia nos mostra o futuro, que é a glória, e o passado, que é o preço que foi pago. Que momento precioso, e deve ser respeitado com reverência. Um dia não comeremos mais pão e vinho. Comeremos com Ele, numa mesa eterna, um farto banquete. E já me perguntaram: pastor, nesse banquete vai ter picanha? Queridos, eu não sei. Eu não estive lá. E a Bíblia não é clara, só diz que é um farto banquete, um maravilhoso banquete. Eu digo uma coisa para vocês: o seu corpo glorificado não vai querer essas coisas não. Amém? Eu acho que vai ter coisa lá que nossos olhos nunca viram, nosso paladar nunca sentiu. Eu acho que vai ter algo lá que a gente vai olhar assim e vai dizer: uau, valeu a pena toda a renúncia. E tem mais: comerás e não engordarás. Tem gente glorificando de pé nesse momento, e eu sou o primeiro. Deixa eu dizer: não precisarás ir à academia. Aleluia, amém. Estou focado todo dia indo para a academia, viu? Agora agora é de verdade. Antes era só tentativa, agora eu estou indo. Estou focado já, viu? Meu amigo. Chego lá: pastor, o senhor só fica na esteira e na escada. É da tua conta? O que eu faço na academia? Ora, eu fico lá só na... Gente, eu não quero ficar forte, eu quero ficar saudável. Amém? É o tratamento, gente. Tem um momento para tudo. Vai ter um momento lá de fortalecer os músculos. Um dia estaremos com Ele. E esse dia vai ser tão maravilhoso. Apocalipse 19:9 diz assim: bem-aventurados os convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia! Que ceia é essa, pastor, da boda do Cordeiro? É o dia que Ele vai voltar. Querido, um dia uma trombeta vai soar bem alto. Bem alto. Inclusive, em breve vou estar anunciando aí o acampamento de carnaval. Não estranhe se de madrugada uma trombeta soar bem alto. Pode ser duas coisas: ou Jesus voltando, ou eu te acordando de madrugada. Mas bem, um dia a trombeta vai soar bem alto, e aqueles que ainda não estão com Jesus, não vai ter mais tempo. Não tem. Queridos, essa frase aqui é que o teu irmão falou para ti: ou a cruz te limpa, ou o pecado te condena. É muito sério. É muito sério. A cruz, ou ela te limpa, te purifica, ou o pecado te condena. Você decide. É você que decide. E não me venha com essa: não, olha, eu realmente só não sou limpo pela cruz, porque eu sou decepcionado com todas as igrejas. Eu vou te dizer um negócio para você. Infelizmente tem muito lugar que fere mesmo, que machuca mesmo. Isso é errado. Tem líderes que fazem isso, e isso é errado. Mas deixa eu te dizer, não vale a pena, por causa de uma ferida, por mais dura, por mais difícil, por maior que ela seja, você perder a sua salvação.
Porque no dia que a trombeta soar, você não adianta chegar a Jesus: ô Jesus, eu só não fiquei contigo por causa do líder tal. Eu só não fiquei contigo por causa daquele cara do violão lá, moreninho. Irmão, tudo bom? Não adianta dizer isso. Sabe por quê? Que ele vai te dizer: o irmão moreninho se arrependeu do que fez contigo e foi para o céu. Você não perdoou, não buscou e ficou. É duro, né? Mas é verdade. Isso não é desculpa para líderes com caráteres deformados ferir ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos enfrentar isso. Pastor, eu não consigo, eu me coloco à disposição para te ajudar. Eu te coloco à disposição para te ajudar, para sarar essa ferida. Porque você vale mais do que o mundo inteiro. Porque você vale a gota do sangue de Jesus. Ele voltará. Ele voltará. Não comeremos mais o pão e o vinho pela fé, mas comeremos na prática, com Ele, no verdadeiro banquete. A ceia é memória, presença e promessa. Repita comigo: a ceia é memória, presença, promessa. Para você aprender, diga: memória, presença, promessa. Mais uma vez. Agora você vai aprender. Memória do que Ele fez, presença do que Ele é e promessa do que Ele fará. Amém? Vamos lá. A ceia é memória, presença e promessa. Memória do que Ele fez, presença do que Ele é e promessa do que Ele fará. Se nós entendermos isso, nunca mais perderemos uma ceia. Fazer isto em memória de mim, diz o Senhor. Feche seus olhos aí mesmo onde você está. Abaixe sua cabeça. Toda vez que você come do pão e bebe do cálice, o céu te lembra: você é tão amado, você é tão precioso, você é tão importante, que Jesus, Filho unigênito do Pai, 100% homem e 100% Deus, derramou gotas de sangue pela sua vida. Entregou, renunciou, morreu, não somente por você, mas no seu lugar. E nesse momento eu te convido você a fazer uma oração. Uma oração de arrependimento. Por todas as vezes que você não honrou o sacrifício de Jesus. Assim como eu também. Pai, me perdoa, Senhor. Por todas as vezes que a minha mente, os meus olhos, ouvidos, coração, boca, mãos, pés. Por todas as vezes que eu não te honrei, eu não honrei o teu sacrifício, me perdoa, Pai. Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo, eu quero voltar todos os dias para ti, Jesus. Eu quero te aceitar, abrir o meu coração, para que o Senhor seja meu Senhor e meu Salvador. Não só hoje, mas para todo sempre. Que eu sempre tenha a memória do que o Senhor fez, a presença de quem o Senhor é e a promessa do que o Senhor fará. Perdão, Senhor, pois sou falho. Perdão, Pai. Faça essa oração de arrependimento. Não é para o teu irmão ouvir, não. É só você e Deus. É só Ele e você agora. Esqueça todos os demais. Esqueça tudo. E faça uma oração, você e Ele. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas Ele não
sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Vale uma gota do sangue de Jesus. Tenha reverência, valorize, se arrependa dos caminhos tortos, aquilo que desagrada ao Senhor. E hoje faça uma oração de arrependimento. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu véu? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Antes de nós irmos para o momento da ceia, eu preciso perguntar: tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Tem alguém aqui essa noite que entendeu, compreendeu, discerniu e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Se tem alguém aqui, por favor, levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida, eu quero me alegrar com você. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Tem alguém que quer dizer sim para Jesus hoje? Venha para Ele. Venha para Ele. Venha para Ele. Pergunta a pessoa que está próximo de você: você quer tomar essa decisão hoje? Você quer voltar hoje para Ele? Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdade, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só Quem mais? Faça com essa moça linda aqui. Venha. em A alta sua vida vale uma voz gota do sangue de Jesus. Gritou bem assim: Eli, lama sabachthani. Deus meu, Desamparastes teu filho. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ele é. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Venha você. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Vem para Jesus, vem para Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Em nosso A igreja fica de pé, vai, fica de pé. Adorando e vibrando, e comemorando, e celebrando. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Filho de Deus. Aleluia.
Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda mais forte. Ei, diga assim, verdadeiramente. Verdadeiramente. Este é o Filho de Deus. O Filho de Deus. E de hoje em diante, De hoje em diante, eu clamarei. Eu clamarei. Jesus, Jesus, Filho de Davi, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. tem misericórdia de Pela mim. gota pela gota do sangue do sangue do Filho do Deus Altíssimo. do Filho do Deus Aleluia, Altíssimo. aleluia, 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 aleluia.